o véu foi rasgado. Então ajoelhe-se agora, fique de pé, tire as cadeiras, tire o sofá da sua casa, não importa, mas adore ao Senhor, adore ao Senhor, pois Ele está aqui e Ele está aí também. Ele está na sua casa, Ele está na sua família. Oh, ela vai descer, quando ela passou. Está
louvamos o Senhor. Glória a Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu és. Vem e toma o Teu lugar sobre as nossas vidas nessa noite. Mas esse culto de jovens, Senhor, que aonde quer que seja que os nossos irmãos estejam assistindo esta live, este culto, que o Teu Santo Espírito possa estar alcançando a cada um, reavivando a chama no coração de cada um, Senhor, e que a Tua glória, a glória, Senhor Jesus, dos céus venha sobre a vida dos Teus filhos, a Tua Shekinah venha, Senhor Deus, sobre o coração de cada um dos Teus filhos, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, que aonde estiver, Senhor Deus, esse vídeo, Senhor Deus, essa live alcançando nesse momento, que o Senhor possa entrar em cada lar, sobre cada vida, de uma forma especial, tirando toda a angústia, tirando toda a tristeza, toda a preocupação, Pai, em nome de Jesus, toda a ansiedade que venha caindo por terra, e em nome do Teu Filho amado, que o Senhor venha ser glorificado e exaltado nessa noite. É que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Te louvamos e agradecemos, Deus. Muito obrigado. Boa noite a todos. Desde já estamos felizes em estarmos aqui na casa do Senhor para poder estar fazendo mais esta live com o coração alegre por tudo que Deus tem feito em nossas vidas e por tudo que Ele vai fazer. E sabemos ainda que Ele tem muito mais para fazer em nossas vidas. As bênçãos de Deus não se limitam, né? Nós sabemos que a palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer abundantemente mais além do que aquilo que pedimos, pensamos, que jamais subiu o coração do homem. Ele é poderoso para fazer, segundo o poder que opera em nós, que é a fé no Senhor. E algo que Deus falou no meu coração durante a semana é sobre nós nos prepararmos, né? Como é bom nós estarmos preparados para tudo o que Deus tem, porque a gente sabe que o maior empecilho para que a gente possa desfrutar de um milagre de Deus é a falta de fé. E com a falta de fé, com certeza também não tem uma preparação emocional, espiritual, né, para que a gente possa saber aproveitar tudo que Deus tem para nós, né? Algo que Deus tem colocado no meu coração é sempre termos e buscarmos o discernimento. Algo tão importante, né, a gente ter o discernimento. É como esses tempos atrás, alguns cultos atrás, nós fizemos, né, tivemos uma conversa, estava eu, o pastor Juninho, o Marquinho, e nós conversamos sobre o medo, né? E o discernimento, ele nos ajuda a perceber, né, o perigo. E algo que nós vemos na palavra de Deus é pessoas que não têm o discernimento para enxergar o agir de Deus e também o inimigo, as armadilhas que o inimigo possa estar preparando para atrapalhar a fé de cada um. E com isso, estava lendo essa semana, né, a respeito da história, né, de alguns reis aqui da palavra de Deus. E algo que Deus me chamou a atenção, né, foi aqui do reinado de Ezequias, né? Ezequias foi um grande rei que o povo de Israel teve, Jerusalém, né? E algo me chamou muita atenção no capítulo 30, no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 7, ele fala mais ou menos assim, versículo 7: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Síria e o seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá, né? E é tão importante que nós vemos na palavra de Deus, né,
o pai de Ezequias, Acás, o vô dele, outro, Jorão, tiveram um reinado. Acás foi um rei que foi contra a vontade de Deus. Ele fez teve algumas atitudes, ou várias atitudes durante todo o reinado dele, que entristeceu muito a Deus, que não agradava a Deus. Mas quando Ezequias, aos 25 anos, ele assume o trono, a primeira coisa que ele faz é destruir todos os altares dos deuses que o pai dele tinha mandado construir nas esquinas, e restabelece, abre as portas do templo, e restabelece, os cultos, chama os sacerdotes, os levitas, e põe em ordem toda a casa de Deus, põe em ordem tudo ali, tudo que tinha parado no reinado do pai dele, ele volta a fazer, no reinado dele. E a gente vê que quando nós confiamos no Senhor, nesses tempos que estamos vivendo, muitos dos cristãos, não era para ser assim, mas muitas pessoas não vivem pela fé, elas vivem pelo aquilo que a situação que está vivendo mostra para ela. Vemos pessoas desesperadas, pessoas angustiadas. Nós precisamos voltar a confiar em Deus. Como eu disse, lá no livro de Juízes, também fala sobre o Gideão, que Deus levanta ele para guerrear contra os medianitas. E com isso, Deus fala para ele selecionar as pessoas, os soldados que iam com ele para a guerra. Mas algo que me chama a atenção, estudando isso, vendo a história de Ezequias e falando já, como já disse no começo, sobre ter um discernimento, que nós precisamos ter discernimento, porque nós, se não tivermos discernimento, nós caímos nas armadilhas fáceis. Olha a vida de Sansão, um homem que tem um grande chamado, para libertar o povo da vida dos filisteus, mas só que ele não foi vigilante nas atitudes dele. Ele foi brincando com tudo que Satanás estava armando contra ele. Ele foi brincando, ele foi dando trela, fazendo pouco caso, e com isso nós sabemos todo o final da história de Sansão. E na vida ali no livro de Juízes, quando nós vemos a história de Gideão, os homens que vão de verdade com ele para a guerra, nós sabemos que são 300 homens, mas são aqueles que vão no rio beber água, eles levam a água até a boca com as suas mãos e bebem e ficam olhando em volta, ou seja, nunca está desapercebido e sempre está vigilante. E nós temos que buscar isso, pedir isso para o Senhor. Deus nos ensina a ter discernimento, nos ajuda a ter discernimento, para que a gente não venha se afastar dos teus caminhos. Salomão, ele pede isso, ele fala: Deus, me dá sabedoria para me lidar com esse povo, discernimento entre o bem e o mal, para que eu possa conduzir esse povo. E esse pedido de Salomão para Deus foi tão do agrado de Deus, que Deus abençoou a vida de Salomão com tanta sabedoria, que nunca houve um homem igual a ele, e nunca vai existir um homem de tanta sabedoria quanto Salomão. E Deus, além de Deus conceder sabedoria a ele, discernimento, Deus deu ainda para ele aquilo que ele nem tinha pedido. Por isso na palavra de Deus fala que se nós pedimos e não recebemos, é porque pedimos mal. Às vezes pedimos somente pelo nosso interesse, e não pelo interesse, primeiramente pelo interesse do rei, mas pelo interesse pessoal de nós. Hoje nós vemos no nosso país políticos que não buscam o interesse da população do brasileiro, mas eles buscam os seus próprios interesses, interesses dos seus partidos, e aí por diante, e o povo vai perecendo, o povo vai passando dificuldade. E é por isso que nós temos que colocar nossa confiança no Senhor e não no homem, porque nós vivemos pelo aquilo que Deus fala e não pelo aquilo que o homem fala. Que na palavra de Deus fala que muitas coisas, planejar muitas coisas, mas quem dá a palavra final é Deus. Mas quem dá a palavra final é o Senhor. E aqui na vida, no livro de Crônicas que nós lemos, 2 Crônicas 32:7, fala quando Ezequias estava sofrendo, o rei da Síria veio para guerrear contra ele, e
e tomar tudo que ele tinha, e ele pega as primeiras coisas, nós lemos lá no início do versículo 1 do capítulo 32, nós vemos que Ezequias, ele já antecede o ataque do inimigo. Esse rei da Síria, ele ia vir e ia rodear toda a cidade de Judá, todo o povo de Israel, eles iam rodear, e nós sabemos, né, que eles ficavam em volta, e dali eles ficavam ameaçando, até o momento de ter o confronto. E o rei daqui, Ezequias, já sabendo que o rei da Síria ia vir contra ele pega e manda que todos os soldados, ele reúne com todo o exército e manda fechar as fontes de água, porque o exército do inimigo do rei da Síria precisava de água para se manter e por vários dias em volta da cidade. E com isso ele vai e manda fechar todas as fontes de água. O muro onde estava quebrado, ele vai lá e manda restaurar os muros. As outras cidades ele manda fortificar até os alicerces, manda construir lanças e coisas, né? Para o reinado dele estava tudo bem. E o problema nosso é que quando está tudo bem, a gente se acomoda. Quando está tudo bem na igreja, a gente se acomoda. Quando as coisas na nossa vida financeira está tudo bem, nós nos acomodamos. Quando o nosso trabalho está tudo bem, nós nos acomodamos. Quando, né, nós não nos preparamos, nós abaixamos a guarda muito fácil. Por quê? Porque nós não fazemos como aqueles soldados que guerrearam como Gideão, levando a água sobre a boca para tomar com suas mãos e olhando ao redor. Porque na Bíblia fala que, no livro de Efésios capítulo 10, fala que 6:10 fala que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Ou seja, a nossa luta é diária, a nossa luta não é contra as pessoas, nossa luta não é contra o nosso semelhante, a nossa luta é espiritual. E se nós abaixarmos a guarda espiritual, estou indo na igreja, eu fui lá no culto, eu toco, eu canto, eu prego, mas se nós não levarmos, abaixarmos a guarda e não levarmos uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra de Deus, termos discernimento se as nossas atitudes e os nossos comportamentos está do agrado de Deus, porque a tendência do cristão, quando ele pega um certo tempo de igreja, ele meio que se acomoda, começa a querer achar defeito em tudo, começa a querer achar defeito na mensagem do pastor que está pregando, começa a querer achar defeito nos irmãos, acha defeito no diácono, acha defeito em uma coisa e outra, e o inimigo começa a trabalhar de uma forma a qual ele nem percebe que o inimigo está vindo, e com isso a fé dele vai diminuindo, aquela alegria de primeiro amor ele já não tem mais, tudo para ele já é normal, tudo, se ele sai da igreja sem sentir a presença de Deus, já não incomoda mais, quando que antes, quando ele se converteu, se ele saísse da igreja, ele não saía da igreja sem sentir a presença de Deus, ele buscava Deus de todo o coração, ele orava, ele jejuava, ele lia a Bíblia, né? Tem pessoas que na palavra de Deus diz que com o tempo, né, o amor de muitos se esfriaria, e nós temos que tomar cuidado com a nossa vida espiritual para que isso não aconteça. Ezequias, ele fala para o povo: olha, não fiquem com medo, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem. Nós não podemos desanimar a igreja, por mais que nós estejamos vivendo um momento como esse, por mais que já faz algum tempo que nós não fazemos um culto com todo mundo junto, nós não podemos desanimar, porque é isso que o inimigo quer. O inimigo, ele quer que a gente desanime, que a gente desvie o nosso foco, que a gente não foque em Jesus, que a gente não foque na obra de Deus, no reino de Deus, não colocamos a nossa fé em prática, porque nós sabemos que algumas pessoas, quando ela coloca a fé dela em prática por pouco tempo, ela alcança grandes milagres. Às vezes a gente está escutando um rádio, né? Lá no meu trabalho direto eu escuto rádio, e tem alguns programas de rádio lá de algumas igrejas, que os irmãos ligam contando os seus testemunhos, e a gente vê que quando nós colocamos a nossa fé em prática, ela é muito poderosa, a nossa fé. Nós começamos a trazer à existência aquilo que não existe. Nós começamos a trazer sobre as nossas vidas aquilo que
coisas que nós jamais pensávamos que a gente ia fazer, que a gente ia conseguir, mas nós conseguimos. E o inimigo, ele não quer que a gente firme a nossa fé, porque ele sabe que nós afirmamos a nossa fé, nós temos discernimento, nós sendo corajosos, nós não temendo, nós não desanimando, nós não tendo medo. O que acontece? Nós nos tornamos fortes espiritualmente. E assim nós conseguimos derrotar e perceber que ele está fazendo, e nós conseguimos repreender, nós conseguimos ir contra Satanás. Mas a forma que ele age é de uma forma que nós muitas vezes não percebemos. Por quê? Porque muitas vezes abaixamos a guarda. Ezequias, ele se preparou para receber o inimigo. O reinado, ele tinha voltado, estabelecido o culto no templo. Ele estava voltando a celebrar a Páscoa. Todas as coisas que Deus tinha mandado, os pais dele tinham parado, a casa tinha parado, e ele volta a fazer tudo aquilo que Deus já tinha pedido lá atrás para os seus antepassados, para Davi e assim por diante até chegar nele. E os seus antepassados, muitos deles tinham parado, o pai dele tinha parado, e ele volta a estabelecer os cultos, ele volta tudo a praticar os sacrifícios a Deus, os holocaustos ao Senhor. Mas com isso o inimigo se levanta e tenta vir sobre ele, mas não era porque está tudo bem que ele que ele abaixou a guarda, não. Quando ele soube, ele suspeitou o adversário naquela época. Os irmãos que às vezes assistem filmes de guerras medievais, aqueles que tinham corpo a corpo mesmo com espada, tudo, eles mandavam carta avisando que iam guerrear. Eles mandavam carta antes que o rei, aqui fala que o rei Zedequias, Senaqueribe, mandasse a carta para ele, ele já se preparou. Ele foi lá e reconstruiu os muros onde estava quebrado. Ele foi lá, fechou as fontes de água que estavam em volta de toda a cidade, para que quando aquele exército chegasse lá, não tivesse água para eles beber. Ele já foi fechando as brechas. E muitas vezes nós deixamos brecha na nossa vida. Nós não tomamos cuidado. Eu já estou na igreja, eu vou, até aqui está bom, eu não vou tomar mais muito cuidado. Às vezes nós já estamos na igreja, uma musiquinha do mundo não dá nada, eu vou escutar. Nós não fechamos as fontes que dão alimento ao inimigo. Nós temos que fechar as fontes que dão alimento ao inimigo. Aí muitas vezes nós voltamos a às vezes falar algum tipo de palavreado que desagrada, que não é típico de um servo de Deus, de uma serva de Deus. Tem um tipo, usar umas roupas, né? As irmãs, as moças, às vezes usar uma roupa, fazer um tipo de brincadeira ou de gesto que não é de uma pessoa de Deus. O inimigo, nós não fechamos, muitas vezes, se nós pararmos de vigiar, nós não fechamos as fontes que vai alimentar o inimigo. Nós temos que fechar todas as áreas da nossa vida, espiritualmente falando, para que o inimigo ele não tenha poder sobre nós, para que ele não tenha poder sobre as nossas vidas, para que ele não tenha poder sobre qualquer área da nossa vida. Por quê? Porque o que ele quer é vir e tomar aquilo que Deus, que nós não viemos alcançar aquilo que Deus tem para nós, que nós não viemos alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós. O inimigo, lembra da história de Jó? O inimigo, ele chega diante de Deus e diz, né? Deus pergunta para ele onde que ele estava indo, por onde ele andava, e ele fala que estava de andar sobre a terra e passear por ela. E Deus apresenta e fala assim: você tem visto Satanás, o meu servo Jó, um homem íntegro, justo e fiel? E Satanás pensava que a fé de Jó estava estabelecida no que ele tinha. Aí ele fala para Deus: é lógico que ele vai ser um homem justo, íntegro e fiel. Por quê? Porque o Senhor abençoou tudo. Ele é um homem riquíssimo, tudo que ele tem, tudo que ele faz prospera. Aí Deus fala para ele: você pensa que Satanás, que Jó só me serve pelas bênçãos materiais? Não. Vá lá e tire tudo que ele tem. Só não toque na vida dele, tire tudo. Tire tudo que ele tem. Tirou filho, tirou rebanho, tirou empregado, tirou casa, tirou até a saúde dele. Mas mesmo assim Jó não pecou contra o Senhor, porque a fé dele não estava estabelecida naquilo que ele materialmente, ou na própria vida dele, mas a fé dele estava estabelecida unicamente no Senhor. Por quê? E olha o que Jó fala lá no final de Jó, do livro de Jó. Ele fala assim: antes, Deus, eu te servia porque eu ouvi falar,
Mas hoje eu te sirvo porque eu conheço o Senhor. Olha, irmãos, isso que tremendo. Olha isso, que tremendo. Jó já era um homem desse jeito, somente de ouvir falar do Senhor. E Deus, lá no fim, ele fala: hoje eu te sirvo porque eu te conheci. A nossa vida nunca deve estar estabelecida, e nem o nosso ânimo, seja o ânimo, vamos falar assim, a nossa parte emocional. Às vezes a gente só está feliz: hoje eu recebi meu pagamento, meu Deus, que bênção, recebi meu pagamento, dei meu dízimo, tenho dinheiro. Aí chega lá no dia 20, 25, ou dia 15, olha o trem, na hora que você olha no bolso já está meio vazio, já não tem mais nada, aí já começa a ficar meio irritado. Aí daqui a pouco você precisa comprar alguma coisa e não tem dinheiro, e aquele rolo, você começa a ficar irritado. Por quê? Porque muitas vezes nossas atitudes, nosso comportamento está muito ligado no material. Nós condicionamos a nossa vida que ela só vai bem se nós tivermos materialmente bem as coisas. Nós tivermos um carro bom, nós tivermos dinheiro, tivermos um bom emprego. E Deus muitas vezes ele faz com que a gente passe por certas provas, para que nós venhamos a entender que a nossa fé não deve estar firmada nisso. A nossa fé tem que estar firmada no Senhor. Seja morando numa casa abençoada, maravilhosa, confortável, ou seja morando numa casa coberta de lona preta. De lona preta. Eu sempre falo para os jovens que quando eu comecei minha vida com Deus, todos os jovens da igreja iam comer um lanche. Chegava de sábado, acabava o culto, todo mundo ia comer o lanche. E eu ia para minha casa. Eu ia para minha casa, comia o que tinha lá da janta, e para mim estava feliz. Eu estava super feliz. Por quê? Porque o que me preenchia não era comer o lanche, mas porque eu tinha ido para o culto, participado do culto, adorado a Deus, sentido a presença de Deus. É isso que me alegrava, é isso que motivava, me motivou e veio me fortalecer para que eu estivesse na presença de Deus. A minha vontade está na presença de Deus. Aí eu começava a ler a Bíblia e eu comecei a entender a palavra de Deus. Aí eu comecei a perceber que certa vez eu estava entrando na igreja, pelo corredor do lado, tem os corredores centrais e os corredores laterais. E eu entrando, eu vi um jovem casal entrando assim. Na época eu não namorava, nem era casado. Eu vi um jovem casal entrando. Aí na hora o Espírito Santo falou no meu coração: cuidado, que o namoro sem a minha bênção tira jovem da igreja. Deus falou comigo dessa forma, o Espírito Santo. Outra vez eu estava indo para a igreja, uma alegria. Aí eu passando pela rua, engraçado que o caminho que eu fazia era um caminho que passava na rua da casa de uma irmã da igreja, de um jovem da igreja. E quando eu estava passando pelaquela rua, pela calçada da casa do irmão da igreja, eu escutei o irmão ouvindo a música do mundo. E na hora Deus falou comigo, eu me assustei, falei: nossa, pessoa escutando isso. Estava no quarto, da pessoa, a janela dava bem certinho para a rua. E na hora o Espírito Santo falou no meu coração. Falou no meu coração da seguinte forma: eu estou te mostrando isso não é para você sair falando para os outros que fulano está escutando música do mundo. Que a pessoa na época era axé lá, E Deus falou comigo: eu estou te mostrando isso, é para que você não faça o mesmo. E isso Deus foi me dando. As minhas orações na igreja eram: Deus, me dá discernimento, me dá sabedoria para eu poder andar na tua presença, me dá sabedoria para me entender o teu mover, para me entender aquilo que o Senhor quer para a minha vida. E hoje na minha vida eu falo isso com a maior alegria no meu coração, porque às vezes eu estou no trabalho, às vezes eu estou em casa, às vezes estou no carro, aonde eu estou, várias formas Deus fala comigo. De várias formas Deus fala algo no meu coração, Deus coloca mensagem no meu coração, eu começo a lembrar de textos bíblicos, e Deus começa a falar de uma forma comigo. Por quê? Porque desde o início eu aprendi a buscar e pedir para Deus discernimento, para enxergar o inimigo trabalhando na minha vida. Paulo, você nunca errou? Claro que errei. Você já caiu em alguma cilada que Satanás te fez? Claro que já. Claro que já. Davi caiu, Quanto mais eu. Olha que Davi era chamado amigo de Deus.
né? Segundo o coração de Deus, caiu numa cilada de Satanás, quando mais eu, né? Quando mais eu. Então, mas graças a Deus, que o pior do homem não é cair, mas o poder está no levantar, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, né? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E muitas vezes Deus tem nos fortalecido. E olha o que Ezequias fala para o povo: não fiquem com medo, porque o que está com o rei da Síria é força humana, é força, o braço dele é de carne, é força humana. Mas o que está conosco, aqui fala, mas o que está conosco, e com ele está somente a força humana, o poder humano. Mas o que está conosco, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Olha que maravilhoso ouvir isso, né? Num tempo desse que estamos vivendo, ouvir uma palavra dessa, que o que está no mundo é força humana, é o braço de carne, mas o que está conosco é o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Porque na palavra de Deus diz que a peleja não é nossa, mas a peleja é do Senhor. Nós temos que aprender a colocar Jesus na nossa vida. Essa semana eu falava para um amigo meu, falou: por mais simples seja o que você for fazer, coloque Jesus na frente. Eu vou pintar a minha casa, coloca Jesus na frente. Vou pegar o carro, eu vou comprar alguma coisa no mercado, coloca Jesus na sua frente. Eu vou fazer um grande negócio, coloca Jesus na frente. Eu vou ter uma conversa com o meu pastor, coloca Jesus na frente. Eu vou ter uma conversa com um membro do jovem. Tem um jovem aqui que quer ter mais namorada do que Salomão, coloca Jesus na frente, né? Tem o Salomãozinho na igreja, né? Vai ter alguém que tem que avisar ele que ele não é Salomão, né? Porque para ter 1000 mulheres igual a Salomão, irmão, tem que ter muita sabedoria e muito dinheiro, porque eu tenho uma, né? Graças a Deus, Deus me dá sabedoria, mas pela graça de Deus. Então, jovens, não pense, não queira ser Salomão, tá? Não queira ser Salomão. Então, às vezes, para tudo nós temos que colocar Jesus na nossa vida. O rei Ezequias, ele se preparou antes que o inimigo viesse. Ele se preparou. Aí, lá no versículo 10 do capítulo 32, fala que o rei Senaqueribe, ele manda uma carta para o rei da Síria, para o rei Ezequias. Mas mesmo assim, aquele rei não venceu o povo de Israel. Por quê? Porque ele já estava na presença de Deus. Ele já tinha se preparado. Precisamos nos preparar. Estamos vivendo um tempo diferente da igreja. Não temos culto, mas nós muitas vezes nos acomodamos, porque não está tendo culto. Aí não nos preocupamos em assistir os cultos, não nos preocupamos em estar ativo na obra de Deus, não nos preocupamos a ir atrás das autoridades, dos prefeitos, para poder reorganizar isso aí e poder fazer cultos, seja de qual forma for, 5, 4, 6 cultos, né, por domingo, né, com a quantia certa de pessoas, porque nós nos acomodamos. Nós precisamos ser um povo despertado. Nós precisamos ser um povo. Todos os servos de Deus, os grandes homens de Deus, passaram também por grandes lutas, por grandes dificuldades, mas todos eles venceram, porque colocaram Jesus no centro de tudo, colocaram Jesus na sua frente, e com isso Deus abençoou a vida deles. Ezequias foi um rei que fez isso. Aí no versículo 16 fala assim: os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais a Deus, o nosso, o Senhor, e aos seus servos Ezequias. Aquele rei Senaqueribe, ele vivia não só desafiando o povo, mas desafiando Deus.
as pessoas desafiando Deus. Nós vemos, né, que Davi, quando ele foi contra Golias, a primeira coisa que ele frisou para o exército de Israel foi assim: ô gente, vai lá e vence esse homem, porque eles não estão afrontando vocês, eles estão afrontando o Deus vivo. Quando o inimigo vir contra a tua vida, para de ficar pensando em você. Ele não está afrontando você, ele está afrontando um filho de Deus vivo. Ele está afrontando o sacrifício de Jesus na cruz por mim e por você, porque Jesus nos salvou. Então ele está afrontando Deus vivo, os servos de Deus. E por isso que nós devemos nos encorajar e não nos amedrontar diante disso. Nós precisamos nos impor e saber quem realmente nós somos no Senhor. Nós não somos um qualquer, nós não somos um zero à esquerda, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Por isso nós temos que nos impor como tal, como os filhos do Altíssimo, herdeiro de uma grande promessa, herdeiro do céu. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra dele vai se cumprir em nossas vidas. É o Criador dos céus e da terra quem te prometeu, não é o homem quem te prometeu. O homem promete, mas ele falha. Deus promete e cumpre. Na palavra de Deus fala que Deus é tão maravilhoso, porque ainda que nós sejamos infiel para com Ele, Ele é fiel para conosco. E Ele cumpre a palavra dele nas nossas vidas. Ele cumpre. Deus, ele pode mudar, ele muda e faz como quer, na hora que quer, do jeito que quer, porque Ele é Deus. Ele é o Senhor. E nós temos que colocar a nossa vida nisso. Quando as pessoas, algum pensamento quiser te atrapalhar, de derrota, de isso e aquilo outro que o inimigo tenta te colocar, você tem que se levantar e se posicionar, se colocar diante do Senhor, como Ezequias colocou. Os soldados do rei da Síria afrontavam o povo de Deus e o Deus vivo. Irmãos, é se levantar para cair. Na palavra de Deus fala que por um caminho o inimigo vem contra nós, mas por certo ele vai ter que fugir. Por certo ele vai ter que fugir. E nós temos que nos colocar diante de Deus. Nós temos que nos impor no Senhor, para que nós venhamos receber a nossa vitória. Como nós vamos receber a nossa vitória? Se nós não se portarmos e se colocarmos como vitoriosos. O inimigo, ele quer, aqui Ezequias, ele coloca bem para o povo: não desanime, não desanime. A pessoa que desanima, irmão, direto, talvez diariamente a gente tem que lutar contra isso. Eu estou desanimado do meu trabalho, não desanime. Eu estou desanimado do meu casamento, eu estou desanimado disso, daquilo outro, é só trabalho. Irmão, não desanime. Continua trabalhando, continua firme no seu casamento, não desanime. Não desanime, não jogue a toalha de forma alguma, porque se você jogar a toalha é o que o inimigo quer. Se você jogar a toalha é o que o inimigo quer. Nós temos que lutar até o fim. Só tem a vitória quem luta até o fim. Não tem vitória quem luta pela metade, ou quem para no meio do caminho. A vitória é só para quem chega até o fim. Em nome de Jesus. A palavra de Deus fala que nós somos mais que vencedores. Se levante. Amanhã, quando você levantar, ou quando acabar essa live, respira fundo e fala assim: eu sou vencedor. Eu vou vencer na vida. Eu vou conquistar. Eu vou ter experiências maravilhosas com Deus. Eu vou ter experiências gloriosas com Deus. E nós temos que nos fortalecer dia após dia no Senhor. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que logo toda essa pandemia vai parar. Acho que não é nem tanta pandemia, toda essa correria, né, de política. Eu estava vendo na televisão, às vezes, aqui no Brasil está feio, irmão, você não viu lá no povo de Israel. Lá o povo faz 4 décadas, 40 anos, que aquele povo não vive em paz. 40 anos. Ontem eu cheguei do trabalho, estava assistindo o jornal em casa, e faz 40 anos que Israel não passa em conflito. É carro pegando fogo. Teve um tiroteio lá, atiraram, teve um atentado contra o hospital maternidade, gente. Morreu 2 criancinhas recém-nascidas por bala. E aquele povo que anda armado, o povo lá anda com arma para a rua, igual nós estivéssemos andando aqui com a sacola do mercado. E a gente acha que o nosso país está ruim, não está. Nosso país é grande, nosso país é poderoso, nosso país é maravilhoso. Nós temos que levantar nossas mãos e começar a agir como tal.
começar a ter mais alegria. Não se entristeça por tudo que está morrendo um monte de gente. Não deixe de se entristecer. Se levanta. Não é porque isso está acontecendo que quer dizer que você não vai conquistar, quer dizer que você tem que parar, quer dizer que você tem que se acomodar, desanimar. Não. Se levante. Enxergue isso como um momento que você tem que buscar mais a Deus, que você tem que se aproximar mais de Deus, ser mais espiritual. Não olhe para aquilo que o mundo quer que você olhe. Aqui o rei Senaqueribe, a primeira carta que ele manda aqui, a carta que ele manda para Ezequias é falando para que o povo não acreditasse em Ezequias, que Ezequias ia matar todo o povo com aquele tipo de atitude que ele estava tendo, que era para se render a si. Primeira coisa. E ele não, mesmo assim ele não desanimou. Aqui fala no versículo 9, fala assim, 9 não, 8, no final do 8 fala assim, e o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, o rei de Judá. O povo ganhou confiança. E quando a gente é confiante, a gente assiste um filme, né, baseado em fatos reais, Desafiando os Gigantes, e tem outros filmes aí, que a gente vê que quando as pessoas elas confiam, né, nelas, elas conseguem alcançar grandes objetivos e grandes resultados nas suas vidas. Que nesse dia, nessa semana, nós vamos confiar mais naquilo que Deus tem, nas promessas de Deus. Talvez você se esqueça das promessas que Deus fez na sua vida lá no começo, quando você se converteu, de promessas que Deus fez para você lá quando você começou, a respeito da tua família, a respeito de você mesmo, a respeito do seu ministério. Mas às vezes a gente acaba esquecendo isso. O problema nosso é que a gente esquece muito rápido aquilo que Deus tem. O inimigo, e é isso que o inimigo quer, que a gente que a gente esqueça, para que a gente não foque e não se firme naquilo que Deus tem. E que nessa noite nós viemos nos levantar e nos posicionarmos com ânimo, com alegria. Porque a gente, quando fica animado, a gente tem grandes resultados. Lá no meu trabalho, às vezes tem algum serviço difícil, ruim de se fazer, pesado, e eu tento de uma forma assim encarar e passar para as pessoas que estão ao meu redor de uma forma agradável. E a gente vê que aquilo lá, nossa, parecia que ia demorar, mas fez tão rápido, né, Paulo? Eu falei, é isso aí, fez rápido. Mas por quê? Porque é da forma que você vê aquilo. Não desanime. Não desanime diante das adversidades, não desanime diante das dificuldades, mas se alegra no Senhor. Respira, acorda amanhã cedo, abre a janela do seu carro e fala assim, meu Deus, hoje vai ser um dia de bênção, de maravilha na minha vida. Amém? Deus sempre vai dar estratégia para você, mas sempre tem discernimento e coragem, porque é isso que Deus quer de nós. Amém? Nunca deixe o inimigo roubar a tua fé e deixar que a tua fé venha desfalecer. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha fortalecer cada um de vocês de uma forma toda especial. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida e a família de cada um. Amém? Um abraço no coração. Em nome de Jesus, sabadão estaremos aqui novamente para a honra e glória do Senhor. E nesta semana, o que Deus fizer nas nossas vidas, na tua vida, sempre lembra, é para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? O nosso Deus. Que Deus abençoe. Um beijo no coração de todos. Amém?